O evangelista inglês Spurgeon disse o seguinte: meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país. Olá, eu sou Cristiane Rebelo e esse é o programa Reconstrução Pessoal. Hoje nós vamos conversar à distância, bem longe, com o pastor presidente da Assembleia de Deus em Além Paraíba. E ele também é o segundo vice-presidente da Comadeleste. Paz, pastor Abimael Barbosa, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Paz do Senhor, irmã Cristiane, pastora Cristiane. É um prazer muito grande poder estar aqui também com você e participando deste programa. Muito obrigada, pastor. Eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho, mas para a gente entender bem o senhor, vamos ver aqui. O senhor nasceu aí mesmo, em Além Paraíba? Não, eu nasci numa cidade do nosso estado mesmo, nasci na cidade de Espera Feliz, no nosso estado de Minas Gerais, uma cidade que fica a mais ou menos 230 quilômetros distante de Além. E como o senhor foi para Além Paraíba? Infância, adolescência, até os 17 anos. Pois não? O senhor foi para Além Paraíba por quê? Eu vivi na minha cidade natal até os 17 anos, depois mudei-me com meus pais para a cidade de Carangola, que fica a mais ou menos 24 quilômetros de distância, e lá, por questões profissionais, a empresa onde eu trabalhava me transferiu para Além Paraíba, e essa é a razão, porque cheguei até aqui. Conta um pouquinho para a gente, pastor, como se deu a sua chamada ministerial. O que foi que aconteceu? Sempre existiu? Foi desde a infância? Ou teve algum acontecimento, algum momento especial para isso? Olha, na realidade, a história da minha chamada é longa e eu acho que é importante resumir, mas, segundo os meus pais, meu pai ainda é vivo, é pastor também. Ontem nós comemoramos o aniversário dele de 96 anos de vida, e ele conta que eu tenho uma chamada desde a infância, e que isso várias vezes o Senhor revelou. E durante a minha infância, a minha adolescência, eu sempre tentei, como todo adolescente, como todo jovem, tentei uma carreira profissional. Mas, na realidade, chegou um momento da minha vida, e, se me permita, de forma resumida, falar aqui, eu tinha um desejo muito grande de me tornar piloto da Força Aérea Brasileira. Sempre fui fascinado por aviões, até hoje. E, no momento em que eu me preparava para isso, meu pai me disse: olha, Deus não te quer nisso, ele tem uma chamada na sua vida. Mas, como todo adolescente, eu tinha lá pelos meus 15, 16 anos, né, a gente tem aquele sentimento de que vale a pena tentar, que não é isso. E num determinado dia em que eu caminhava para um curso de preparação para prestar o vestibular na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que fica em Barbacena, no nosso estado, o Senhor falou claramente comigo: não te quero nisso. Eu desisti do curso de preparação para a Escola de Cadetes, mas fui ainda um pouco desobediente, porque mais à frente eu tentei, a gente é ser humano, é falho, né? Eu tentei ainda entrar na Marinha Mercante, depois entrar novamente na Aeronáutica, mas o Senhor fechou todas as portas até que eu entendi que Ele não tinha esse plano para a minha vida, e que realmente tinha uma chamada ministerial. E Deus me trouxe para Além Paraíba, como eu disse, por questões profissionais. A empresa que eu trabalhava me transferiu para cá, e no ano de 1981, o pastor Valgenor Oliveira, que é o seu pai, né, que foi o seu pai, nosso pastor aqui por 11 meses, um período muito curto, mas que para mim foi assim um período de grande proveito, de realmente um período
maravilhoso. E com a chegada do pastor Valgenor Oliveira, eu tinha sido transferido pela empresa onde eu trabalhava para o escritório central em Belo Horizonte. Eu estava no auge da minha carreira profissional, em ascensão, e a minha transferência para o escritório central representava um salto na minha carreira profissional e também um salto no salário. E naquele momento, quando o seu pai chegava para assumir a igreja, nós nos encontramos em um dia, nós já havíamos nos conhecido, num período anterior, quando ele esteve aqui a convite do saudoso pastor Corinto também, para a inauguração do templo, do nosso templo sede. Naquele momento, nós nos cumprimentamos e eu disse, pastor, o senhor está chegando, eu estou saindo. E o pastor Valgenor não perdia a oportunidade, né? Ele era sempre muito franco e muito direto. E ele me disse o seguinte, olha, você tem uma chamada pastoral, uma chamada ministerial, não tem? E eu disse, tenho, pastor. Ela arde dentro do meu peito. E aí ele me fez um desafio. E foi um desafio realmente muito sério, muito forte, porque ele me disse o seguinte, olha, eu estou chegando, não conheço a situação da igreja ainda, a realidade da igreja, mas se você quiser dar um passo de fé e aceitar a sua chamada, eu prometo te levar à ordenação pastoral e abrir caminho para que a sua chamada se concretize. E naquele momento começou realmente uma guerra muito grande, porque havia aquela possibilidade de crescimento profissional, crescimento financeiro, mas ao mesmo tempo a chamada que falava algo. E para resumir, pastora Cristiane, num determinado dia, minha esposa e eu, nós tínhamos apenas a Dayana, que naquela época tinha 11 meses de idade, e num determinado momento nós sentamos para conversar e decidimos que nós iríamos aceitar a transferência para Belo Horizonte. A gente, às vezes, para pensar como Deus é maravilhoso e Ele nos dá oportunidade de voltar atrás nas nossas decisões, muitas vezes precipitadas, como foi o nosso caso. E quando nós tomamos aquela decisão, Deus trouxe uma circunstância para nos levar a entender o chamado dele. A Dayana, num momento assim, muito curto, com toda a saúde, de repente ela começou a passar mal, começou a ter convulsões, estou resumindo, e nós saímos com ela para o hospital. Eu me lembro que foi um domingo pela manhã, o pastor Valgenor havia deixado o carro da igreja comigo para que eu fizesse o programa radiofônico. Nós tínhamos um programa numa das emissoras locais aqui, todos os domingos, às 13h30. E eu saí, ao invés de ir para o programa, coloquei a Dayana no carro, minha esposa e eu, e fomos para o hospital. No meio do trajeto, nós sentimos que ela não chegaria viva ao hospital. E nós aí reconhecemos, fizemos uma confissão, pedimos perdão ao Senhor, e dissemos para ele que se ele curasse a nossa filha, nós aceitaríamos a vontade dele para a nossa vida. E ao invés de ir para o hospital, aí a Dayana voltou daquela convulsão e eu vim para a casa de onde vocês moravam, aqui na casa pastoral ainda, e chegando aqui o seu pai já me recebeu mandando que a gente se ajoelhasse. Deus já havia falado com ele o que tinha acontecido. Quando nós dobramos o joelho, ele orou dizendo, Senhor, perdoa a integridade dos teus filhos e cura a Dayana. E falou, vamos para o hospital. Nós chegamos no hospital, os médicos examinaram a Dayana, não encontraram nada, não havia enfermidade alguma. Então, a minha chamada desenrolou-se dessa forma, né? Nós aceitamos, eu aceitei o chamado de Deus na minha vida, reconheci a fragilidade aí naquele momento e deixei o emprego, nesse caso, tive de aceitar a demissão por parte da empresa que não me queria mais no interior e aceitei a chamada. E para resumir, posso dizer que não me arrependo um segundo sequer de ter voltado atrás, tomado a decisão de aceitar o que Deus tinha para a minha vida. Isso já lá se vão 42 anos desde que isso aconteceu até agora. É uma história impressionante, não é? Porque às vezes nós queremos fazer a coisa diferente daquilo que Deus quer
para nós, não é? Daquilo que Deus pede para nós. Agora eu imagino, pastor, que tenha sido uma situação muito difícil para vocês. Sai de um emprego estável, de uma situação boa, onde o senhor podia proporcionar conforto e segurança para sua família e cai de repente no ministério, onde os recursos são escassos, onde as dificuldades são imensas, né? Principalmente no início de caminhada. Isso deve ter tido um impacto grande, né, no senhor, na sua família. Isso pode ter, gerou em algum momento como é que eu posso dizer, uma palavra que não é arrependimento, mas gerou alguma insegurança, é isso que eu quero dizer, gerou alguma insegurança em vocês, esse momento? Olha, a gente não pode fugir da realidade, porque um dos grandes problemas nossos, principalmente no Ministério Pastoral, é às vezes esquecer que nós somos seres humanos limitados e que às vezes temos situações que a gente não encontra como solucionar. Então, realmente aconteceu sim, alguns momentos naquele momento a igreja passava por uma dificuldade financeira muito grande, não que ainda não passe, porque você passou por aqui na sua pré-adolescência, né? Eu creio que foi isso, e tem voltado aqui algumas vezes, conhece a cidade, uma cidade de interior, né? Uma cidade que tem aí em torno de 34, 35 mil habitantes, não tem muito investimento, não tem muitas indústrias, né? Vive basicamente do setor comercial, é o grande forte na nossa cidade. Então, uma cidade onde os recursos são poucos, onde a grande maioria dos irmãos são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas onde os recursos são poucos, porque até o nível salarial não é alto. E naquela época era pior, e a igreja passava por uma situação difícil, e realmente eu tive de aceitar a chamada ministerial pela fé mesmo, fé até no sentido de não ter a gente não chama de salário no ministério pastoral, né? Mas um sustento, eu vou usar esse termo, porque salário é lá fora, mas um sustento pastoral definido, né? E o pastor Valgenor foi muito claro ao dizer que a igreja faria o que fosse possível, mas no momento não havia como assumir um compromisso de sustento fixo comigo. E algumas vezes isso gerava algumas inseguranças, com necessidades que surgiam e a gente não tinha como sanar. Uma criança praticamente recém-nascida, porque a partir dos 11 meses ela foi crescendo naquele período. Mas é interessante, pastora Cristiane, e hoje eu tenho essa experiência para orientar até os nossos obreiros aqui, todos aqueles que nos procuram, de que quando a gente decide confiar no Senhor, entregar o controle da vida todo a Ele, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Eu gosto muito daquele texto que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 19. E é lógico que esse texto está relacionado com uma circunstância na vida do apóstolo Paulo, né? Ele não pode ser tomado fora do contexto, mas eu gosto muito dele e aplico aqui a minha vida quando Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. E isso sempre aconteceu com a gente. Às vezes eu chegava em casa, vinha de um atendimento no gabinete pastoral, sempre gostei de me retirar para o gabinete para fazer os meus estudos, preparar mensagens, estudos, ou vinha de alguma outra atividade pastoral, eu chegava em casa e a minha esposa colocava alguma necessidade diante da mesa e que a gente não... E muito embora ela sempre foi ela assumiu comigo a chamada, você a conhece muito bem, nunca reclamou, nunca duvidou das promessas de Deus, só colocava: nós temos uma necessidade, e nós íamos orar, e Deus supria de forma milagrosa. Deus usava pessoas, familiares, que sem saberem o que estava acontecendo, vinham suprindo todas aquelas necessidades, não só familiares, mas como principalmente na vida da nossa filha, e depois, quando a Priscila nasceu, da mesma forma, porque as coisas só começaram a melhorar um pouco um tempo depois do nascimento da Priscila. Mas essas situações que geraram uma certa insegurança sempre vinham
traziam logo após a resposta de Deus, nos ajudando a descansar ainda mais nele, na certeza de que ele havia nos chamado e de que ele cuidaria de cada detalhe da nossa vida, como tem acontecido ao longo de todos esses anos. Eu pergunto isso, pastor, porque muitos dos novos obreiros têm esse receio. Eu já conversei com alguns e às vezes eles começam a pastorear e se sentem assim, mas eu deixei o meu trabalho, e agora eu faço o quê? Diz, Deus proverá. Ele chamou, ele vai prover. Então, por isso, essa sua história, esse seu testemunho é de grande valia, para que eles possam ver como Deus faz, que é literalmente aquele salto de fé. Né? E isso disse uma coisa que eu gostei muito, que nós preferimos acreditar. É o que nós temos que fazer, não é, pastor? Sim, sim. No início... E é interessante que sim. Isso aí é ato de fé mesmo, né? Não há como você entender determinadas circunstâncias à luz da razão. Às vezes você quer avaliar e não consegue entender. É fé mesmo, é confiar no cuidado e na provisão divina em cada detalhe da nossa vida. Quando o senhor assumiu a igreja de Além Paraíba, em que ano? Eu assumi no dia 3 de janeiro de 1985. 85. Então já são 44 anos? Bom, não. 39 anos. 39. E no próximo, se Deus permitir, no próximo mês de janeiro, serão 40 anos completados na presidência da igreja. 40 anos. Certamente o senhor passou por todo tipo de situação aí pastoreando a igreja, porque quase 40 anos acontece de tudo, não é? Sim. Como é que foi, ou como tem sido? Porque a vida de um pastor, ela tem privilégios e dificuldades. E as pessoas sempre acham que a vida pastoral ela é glamurosa, não é? É muito chique ser pastor, é muito chique. A hora do glamuroso ela é desse tamaninho, não é? A hora da dificuldade, a hora de ter que fazer acontecer é bem grande. Como tem sido para o senhor lidar com essas dificuldades? Como é que o senhor lida com isso? Olha, eu diria que as dificuldades do ministério pastoral, elas são grandes, mas o privilégio de servir ao reino de Deus como pastor, ele é maior e ele supera toda e qualquer dificuldade, porque realmente é um privilégio resultado da graça de Deus. Nós não merecemos. Eu costumo dizer que de vez em quando eu encontro perdido nos meus pensamentos, principalmente quando eu estou a sós, eu começo a pensar, Senhor, só o Senhor para fazer isso, porque eu não mereço, 42 anos depois de ser ordenado ao ministério pastoral, porque agora no mês de outubro eu completo 42 anos de ordenação ao ministério pastoral, sob a liderança do pastor Valgenor. Ele teve o privilégio realmente de me indicar e me conduzir à ordenação pastoral. É bom que eu diga aqui, não sei se essa pergunta, se eu vou adiantar alguma pergunta, mas o pastor Valgenor foi o meu grande mentor espiritual. Convivi com outros pastores desde a minha infância, sou nascido no lar cristão, convivi com pastores na minha infância, durante todo o período, eu não vou estender porque provavelmente haverão outras perguntas nesse sentido, mas pastor Valgenor foi meu grande mentor espiritual, meu conselheiro, amigo, confidente, mesmo depois de deixar a igreja em Além Paraíba, ao longo de todos os anos, enquanto ele esteve conosco. Naquela época, nós não tínhamos ainda telefone celular, nós ficávamos às vezes 2 horas, até mais, no telefone fixo, eu buscando conselhos e ele me aconselhando à distância. Já deixou Brasília e veio a Além Paraíba, pelo menos por 2 vezes, para me socorrer em algumas situações que eu enfrentei aqui na igreja.
E eu digo, às vezes eu me sinto perdido, porque eu me sinto assim, perdido nos meus pensamentos, porque eu entendo que eu não mereço, não tenho capacidade para isso, né? E às vezes eu fico perguntando para o Senhor, mas na realidade, isso aí é resultado única e exclusivamente da graça de Deus sobre a nossa vida. Deus chama e Ele sabe por quê, né? Às vezes nós não entendemos. Então eu entendo, pastora Cristiane, que o privilégio de servir a Deus e a sua obra, né? Ele supera toda e qualquer dificuldade, mas as dificuldades existem, né? E ao longo dos anos nós passamos por algumas delas aqui, né? Só que eu diria de forma muito simples que a forma de vencer essas dificuldades é simplesmente nos colocarmos sob a dependência de Deus, dependência da graça de Deus, que eu costumo sempre dizer que a graça é salvadora, libertadora e sustentadora. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos subsistir em nada, dependemos da graça de Deus para tudo. E aí eu encontro como maneira de vencer essas dificuldades uma vida de dependência de Deus, através de uma vida de constante oração, leitura diária da palavra, jejum. Eu já me vi em muitas situações que eu não encontrava, eu não via outra solução, e até mesmo eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu sei que muitos dos pastores e até candidatos ao ministério pastoral vão nos assistir, ou estão nos assistindo, melhor dizendo, e passarão por isso e talvez não vão entender. Muitas vezes sofrer a tentação de pensar em desistir do ministério pastoral devido às dificuldades. É naquele momento que aquilo que eu podia compartilhar com a minha esposa, compartilhava e nós íamos orar juntos, e aquilo que eu não podia compartilhar, que eu sabia que não ia fazer bem a ela, eu buscava, eu me refugiava no gabinete pastoral ou em algum outro lugar para clamar ao Senhor, para buscar a Ele, e muitas vezes eu começava a orar, tendo uma situação completamente irreversível, alguma dificuldade que estava me causando males. Eu enfrentei uma situação dessa no ano passado, em que eu não via saída, a única saída era uma dificuldade muito grande que estava me fazendo mal, me deixando angustiado e, de uma certa maneira, até amargurado. E eu senti que aquilo não estava me fazendo bem para a vida espiritual e para o ministério. E iria afetar, inclusive, a minha saúde. E eu comecei a orar. E o Senhor trouxe de forma milagrosa a solução, Ele interviu sem que eu precisasse agir para que aquela situação mudasse. Eu sabia que se eu agisse, eu ia complicar mais ainda as coisas. Mas o Senhor agiu e as coisas foram resolvidas. Então, eu entendo que essas dificuldades que são enfrentadas no ministério, elas precisam ser vencidas com total dependência de Deus. Uma das coisas que eu aprendi com o pastor Valgendor e que eu passo para os nossos obreiros: nós nunca podemos, como pastor, correr o risco de pensar que nós somos superpoderosos, que nós temos capacidade própria de enfrentar toda e qualquer situação e resolver. Precisamos entender que somos seres humanos, falhos como qualquer outro, sujeitos a falhas como qualquer outros, né? O apóstolo Tiago narra que o profeta Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas falhas, mas ele orou e Deus mudou a situação na sua época. Então eu entendo que a dependência de Deus, através da oração, da leitura diária da palavra, de uma vida de jejum, de comunhão com Deus, é o segredo para que a gente vença todas as dificuldades que surjam e continuemos realizando a obra do Senhor enquanto Ele quiser que nós façamos. Perfeito, pastor. Eu fiz essa pergunta e falei sobre as dificuldades e os privilégios, porque eu já ouvi muito isso, e principalmente as esposas.
A esposa de um Sim. pastor falou para mim: ah, nossa, eu pensei que fosse muito melhor, mas é tanto problema. Diz, querida, você não é celebridade, você é esposa de pastor. Você é esposa do pastor, você está ali na luta com ele, né? Esse é o objetivo. Por isso que, pelo seu testemunho que eu li esse pedaço, meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser rei em qualquer país, porque o ministério é muito melhor. É Se Deus, glorioso, é uma honra ser chamado para o ministério. sem Claro, dúvida. toda honra tem seu preço, toda honra vem junto com a responsabilidade, mas é uma honra quando Deus escolhe. Sem dúvida. Vamos continuar um pouquinho, pastor? Nós estamos vendo atualmente muitos pastores deixando o ministério. Feridos, às vezes feridos emocionalmente, feridos financeiramente, sem condições de continuar. Isso, aqui nos Estados Unidos, o índice de abandono ministerial tem passado de 30%. E isso de modo geral, entre americanos e todos os pastores. E eu vi uma pesquisa brasileira também falando sobre isso. Qual seria o seu conselho para isso? O senhor tem alguma dica para dar para esses pastores para que eles sarem, para que eles consigam um alento e continuem nesse ministério? Porque o senhor nos falou da oração. Aliás, me deixa contar uma coisa em relação ao senhor e à sua esposa. Na primeira vez que, depois de muitos anos que nós tivemos aí em Além Paraíba, na sexta-feira nós tínhamos chegado do culto, já dormindo, no meio da madrugada, já tarde da noite, bem tarde, meu marido me acordou, me chamou, e eu falei, o quê? Ele falou, vamos orar. Aí eu falei, por quê? Ele disse, porque o pastor está orando com a esposa dele. Aí ele pulou da cama e ajoelhou. E eu fui ouvir, eu entendi a razão da oração, e eu entendi ali naquele momento como o senhor vai para a guerra. Como o senhor vai para a guerra orando. Como a sua arma de guerra é a oração. E eu vi aquilo, ouvi, na verdade eu não vi, eu ouvi. Aquilo foi muito educativo para mim. Foi muito educativo para mim. Porque eu falei, nossa, é isso aí. Não é ficar falando, não é orar pouco. É não falar nada e cair de joelhos. E eu fiquei muito... Isso mudou a minha mente para algumas coisas, para alguns momentos e para algumas situações. E eu sei que o senhor vai me dizer que a oração é a principal arma que se tem para vencer, inclusive, as outras dificuldades. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo, pastor Cristiane. Acho que o senhor sabe do que eu estou falando, né? Eu não tenho como não citar durante todo este programa o pastor Valdemiro Oliveira, que, como eu disse, ele foi meu maior mentor. E ele, num dos estudos bíblicos que ministrou aqui na nossa igreja, ele usou duas expressões com relação à oração. Uma, ele definiu a oração como respirar da alma salva. Respirar da alma. E na outra, ele disse que a oração muda as coisas. Isso. E a gente vai para a Bíblia e vê que várias situações, não apenas difíceis, mas muitas delas impossíveis, foram solucionadas com a oração daqueles personagens bíblicos. Eu aprendi isso, é interessante que todos nós sabemos que há dias em que é difícil orar, né? Tem dia que se você não tomar cuidado, você não consegue tempo para orar durante o dia, durante a noite, às vezes dorme mal para acordar pela madrugada para orar, é muito difícil. Mas eu tenho uma experiência, quando eu não oro, as coisas ficam difíceis durante o dia. Eu fico intranquilo, falta alguma coisa. E aí eu entendo realmente o que ele diz, que a oração é respirar da alma salva. Quando eu estou com algumas decisões para tomar aqui, por esses dias, aqui na igreja, eu estou orando. E eu sinto que eu não tenho, no momento, como tomar nenhuma decisão com as minhas próprias mãos. Eu preciso orar e esperar a resposta de Deus, que virá no tempo certo. Por isso eu coloco a oração aí como...
E é lógico, eu vou voltar a afirmar, a gente não pode apenas orar, né? O Senhor Jesus, quando aconselhou os seus discípulos, ele não aconselhou apenas a orar, mas disse vigiai e orai. É interessante que ele coloca a vigilância em primeiro lugar. Ele não diz orai e vigiai, mas ele diz vigiai e orai. Eu coloco aí a vigilância como um aliado importantíssimo. Além disso, coloco também a leitura diária da palavra, né? E o jejum como armas imprescindíveis aliadas à oração para que a gente possa ver a mudança nas situações que muitas vezes enfrentamos de forma adversa. Quando o senhor falou sobre tem dias que a gente não consegue orar, eu volto naquilo que nós comentamos. Muitos pastores abandonando porque estão feridos, emocionalmente feridos, e não conseguem orar, porque eu já ouvi muito isso. Eu não sei nem o que falar para Deus. Como é que a gente faz? Eu não sei o que falar para Deus, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo fala por nós. Sim. Com gemidos inexprimíveis, quer dizer, aquilo que a gente nem sabe que precisa dizer para Deus, o Espírito Santo diz por nós. Ele vai falar. E essa cura e esse retorno ao desejo ministerial, o senhor diria que esses passos, a oração, o jejum, a vigilância, isso tem isso faz com que as pessoas voltem ao primeiro amor? O senhor diria isso? Olha, eu creio que sim. Mas, se você me permite, eu gostaria de detalhar um pouco mais essa questão que você me perguntou, qual o conselho que eu daria para esses pastores. Eu vejo em alguns casos, eu tenho observado, e aqui na nossa igreja eu tenho me preocupado muito com isso, nós temos hoje um ministério com vários pastores, vários evangelistas, presbíteros, e eu vejo um perigo muito grande que tem rondado a vida de alguns obreiros, que é a dificuldade de conciliar a vida de comunhão com Deus, a vida devocional, com o exercício do ministério, isto é, aquilo, conciliar o que nós devemos ser em relação a Deus com aquilo que nós fazemos para Deus, né? Então, hoje nós temos e eu ouvi um testemunho de um pastor assim, que devido às atribuições constantes do ministério, ele só orava quando ia pregar, só orava quando ia ensinar, só orava quando tinha uma atividade para desenvolver. Na realidade, essa é a minha grande preocupação, eu ensino os nossos obreiros aqui. O pastor não pode correr o risco de descuidar da sua vida devocional, da sua vida pessoal de comunhão com Deus. Antes de pensar em fazer, ele tem que pensar em ser crente sincero, ele precisa orar, ler a Bíblia, jejuar, como cuidado da sua vida espiritual. Aí eu me lembro do que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na sua primeira carta, parece no capítulo 3, e eu não me lembro qual o versículo, se você me permite, eu vou achar rapidamente aqui, e eu quero ler esse texto, abrir exatamente aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, e ele diz o seguinte... deixa eu só encontrar aqui, parece que é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz o seguinte para Timóteo. Você está conseguindo localizar aí? Você conseguiu localizar aí antes de mim? Não, eu não consegui, porque aqui eu não tenho nenhuma Bíblia. Eu, no momento aqui, eu leio esse texto constantemente e agora, devido ao momento, eu não estou conseguindo também localizá-lo. Mas Paulo escreve para Timóteo dizendo o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto te salvarás. Achei 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 15 e 16. Medita, a partir do versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti,
o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E aí o texto principal: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, na realidade, o primeiro conselho é o seguinte: não descuidar da vida pessoal de comunhão com Deus. O pastor precisa ter comunhão com Deus, comunhão diária, manter uma vida de oração diária, de leitura da palavra, de jejum, procurando ter comunhão com o Senhor. Depois ele vai pensar, então, como consequência disso, em orar e estudar a palavra para pregar. Vai ficar até mais fácil, porque como resultado da comunhão, o Espírito Santo terá um canal aberto para comunicar a mensagem divina e também trazer as orientações necessárias para o exercício do ministério pastoral. Quando eu leio o Evangelho de João, do capítulo 14 até o capítulo 16, Jesus traz pelo menos 4 coisas interessantes a respeito da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Ele diz que ele viria para ficar conosco para sempre, viria para nos ensinar todas as coisas, nos guiar em toda a verdade e nos fazer lembrar das suas palavras. Então, se nós nos rendermos à ação divina, se nós, como ele escreve aos Gálatas no capítulo 5, versículo 16, se nós procurarmos andar em espírito, sob o controle do espírito, ele vai ter um canal aberto para comunicar a orientação necessária para o exercício do ministério. Então, esse é o primeiro conselho a todos os pastores e candidatos ao ministério pastoral. Vivam uma vida de dependência diária de Deus. Oração, jejum, estudo da palavra, como forma de manter uma vida devocional diária. A preocupação com o exercício do ministério deve vir como consequência da maneira como nos relacionamos com Deus. Em segundo lugar, pastor Cristiano, eu acho que o pastor precisa também tomar cuidado. Quando Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ele fala de cuidado com o ministério, com a vida espiritual e o ministério de Timóteo. Ele mostra que se Timóteo tiver cuidado dele, ele vai ter bom aproveitamento, vai ter sucesso no exercício do ministério pastoral, né? E eu me lembro de que o pastor Valgenor sempre, quando nos ensinava, ele dizia o seguinte, que se o pastor não tiver cuidado, ele vai se ocupar tanto em fazer e se esquecer dele, que ele vai colocar muita gente no céu e ele mesmo corre o risco de ficar de fora. E a gente sabe que isso é uma realidade, né? Esse é o primeiro ponto. Mas eu aplico isso aqui também ao cuidado com a vida pessoal em todos os aspectos. Cuidado com a saúde física, cuidado com a saúde emocional. Às vezes, nós como pastores, nós esquecemos que nós também somos de carne e osso, corremos o risco de ficar doente fisicamente, ficar doente emocionalmente. Talvez essa seja muitas das razões porque muitos abandonam o ministério. Nós vivemos um período aí, eu não tenho tido notícia agora, não sei se ainda continua acontecendo com frequência, mas eu creio que diminuiu, um período de suicídio de muitos pastores, né? E nós corremos o risco de esquecer que a gente também pode ficar doente. Então o pastor precisa também, além de cuidar da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus, cuidar da sua saúde física, da saúde emocional, procurar um médico regularmente, mesmo que não esteja doente, né? Eu não sei aí na América, mas aqui no Brasil, o brasileiro tem o péssimo hábito de só ir ao médico quando fica doente. Ele não se trata de forma preventiva, né? E esse é um dos cuidados que eu sempre tive desde solteiro. Eu sempre fui ao médico pelo menos uma vez por ano para fazer um check-up e ver como está a minha saúde. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu estou com 70 anos hoje, eu não tenho pressão alta, problema de coração, colesterol, nada. A minha saúde é realmente boa, graças a Deus. Então, eu acho que o pastor precisa também pensar nisso, cuidar. Algo que eu aprendi com o pastor Valgenor e que eu aplico durante todos esses anos, né? Eu tiro uma folga. Hoje, por exemplo, eu estou atendendo vocês na minha folga pastoral. A minha folga pastoral é toda segunda-feira. Eu procuro ficar, não deixo de orar, não deixo de ler a Bíblia, mas eu não me preocupo com... Eu tenho a minha equipe que cuida de tudo aquilo que precisa na igreja durante este dia, fico com a minha esposa em casa,
se precisar sair com ela. Hoje o meu neto está aqui, mais tarde nós vamos sair para dar um passeio com ele, eu aproveito a minha folga pastoral. Todos os anos eu tiro um período de férias, nem que seja 15 dias, se eu não puder tirar os 30, nem que seja 15, 20 dias de férias eu tiro, né, para que eu possa descansar a minha mente, né? Procuro, quando saio de férias, não me preocupar em pregar, em ensinar. É lógico que às vezes acontece, mas eu não me preocupo com isso, porque eu preciso descansar a minha mente, o meu corpo, reabastecer as minhas forças para continuar o meu trabalho pastoral. Então, essas são dificuldades que muitos enfrentam e que precisam ser levadas em conta, né? Tem pastores que ele acha que o exercício pastoral agora é o principal. Ele esquece do cuidado com a sua vida devocional e com a sua saúde. Um outro aspecto importante é o cuidado com a família. A família precisa merecer a atenção do pastor, né? Entre as prioridades da vida pastoral, eu aprendi isso com o pastor Valgenor também, né? Depois da presença de Deus na nossa vida, do cuidado com a nossa vida pessoal, antes do cuidado com a igreja vem a família, o cuidado com a família, né? E aí, na ordem de prioridade, em primeiro lugar a esposa, depois os filhos, né? O próprio apóstolo Paulo escreve a Timóteo mostrando que se alguém não tem cuidado da sua família, não pode cuidar da igreja de Deus. Então, é outra dificuldade que os pastores, e principalmente os que estão começando agora ou se preparam para começar, precisam tomar cuidado em cuidar disso, né? Eu acho que não se pode abrir mão desse aspecto que é o cuidado com a família. E depois, né, por último, exercer o ministério pastoral. Eu usei uma expressão há pouco de que nós não somos máquinas, né? Então, exercer o ministério pastoral, se o pastor não tem ninguém para auxiliá-lo, e existem igrejas que acontece isso, o pastor é sozinho, ele tem que fazer tudo, né? Tem igreja que o pastor é quem abre e fecha a igreja, e em muitos casos é ele quem zela da igreja, né? Não é o correto, né? Mas às vezes acontece. Mas o pastor precisa trabalhar dentro do possível para treinar uma equipe, né? Mostrar para os irmãos que ele não pode fazer tudo sozinho, e tendo uma equipe, dividir as atribuições. Ele não precisa pregar todos os cultos se ele tem quem prega com ele, a menos que ele não tenha. Ele não precisa realizar todas as cerimônias da igreja, casamentos, cerimônias fúnebres, batismos, se ele tem alguém que pode dividir isso com ele. Enfim, as demais atribuições do ministério pastoral, né? Dividir as responsabilidades, porque ele vai, com isso, dar oportunidades a outros obreiros de crescerem, como aconteceu comigo, né? Com os pastores com quem trabalhei, principalmente no curto período de 11 meses que o pastor Valgenor esteve aqui em Belém, Paraíba. Ele vai treinar outros, né? Até porque o pastor precisa entender que ele não é eterno, ele não vai ficar para sempre na frente da igreja, né? E com isso ele vai também ter menos cansaço físico, menos cansaço emocional, vai poder cuidar melhor da sua vida espiritual, da sua saúde, da família, vai poder realizar melhor a obra de Deus com mais alegria, com mais satisfação, com mais disposição, com mais entusiasmo. Então, eu acho que essas questões aqui, elas são muito importantes, né? Eu tenho aplicado isso ao longo do meu ministério, às vezes falho, de vez em quando a minha esposa me dá um puxãozinho de orelha, esse meu filho, bota o pé no freio, você tem quem faz. E Deus tem me dado, pastora Cristiana, uma equipe aqui maravilhosa, né? E que eu entrego as responsabilidades e posso descansar. Então, quando o pastor entra por esse caminho, ele vai poder exercer melhor o seu ministério. E eu tenho certeza que, apesar das dificuldades que surgem, e eu falei há pouco, né, em alguns momentos, eu também, devido às dificuldades, sofri a tentação de pensar em abandonar o ministério, mas eu fui para os pés do Senhor e venci, não abandonei, não tenho essa intenção. Minha oração é que o Senhor, enquanto Ele desejar, eu estou disposto a realizar a obra com alegria, eu sirvo a Deus com alegria, né? Peço a Ele que me dê a oportunidade de amanhã poder passar a direção da igreja para outro. Se Ele me permitir viver um pouco para cooperar, mesmo não estando na direção da igreja, eu quero fazer isso, né? Mas se a gente agir assim, a gente não vai precisar abandonar o ministério. Se os novos pastores que estão surgindo agora, até mesmo aqueles que estão no exercício do ministério pastoral, colocarem isso em prática,
eu tenho certeza que o índice de abandono do ministério pastoral vai diminuir em muito, porque aquele que nos chamou, ele cuida de nós, ele não nos abandona, né? Ele nos sustenta, a sua graça continua sobre a nossa vida. Agora, nós é que às vezes, inconscientemente, às vezes, nos tornamos independentes de Deus e não buscamos mais a sua direção para a nossa vida. Eu só queria, rapidamente, você falou sobre a questão de que a nossa conversa é útil para a igreja. É importante que aqueles que estão nos assistindo e que são membros da igreja entendam que o pastor não é um super-homem. Ele é um ser humano de carne e ossos, com sentimentos, com dificuldades também. E a igreja precisa apoiar o seu pastor, orando por ele, né? Apoiando a sua família, né? Atendendo aos seus ensinamentos, à sua orientação, porque eu diria, pastora Cristiane, que para o ministério pastoral não tem uma recompensa maior do que ver a igreja seguindo na direção em que ele a quer conduzir, porque o pastor não tem outro objetivo a não ser conduzir a igreja para o centro da vontade de Deus. Então é importante que os membros da igreja entendam isso também. Eu tenho tempo para um minutinho dizer algo importante que eu não falei? Dizer o seguinte: entre o conselho para os candidatos ao ministério jovens pastores, há algo importante, o tempo passa e a gente não se lembra. É importante que quem deseja o ministério pastoral tenha convicção da sua chamada. O apóstolo Paulo escreve dizendo que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas eu entendo que não basta apenas desejar, é preciso ter chamada, porque o desejo passa, e se o obreiro não tiver chamada, quando vierem as dificuldades do ministério, ele vai desistir. Então, que tenham convicção de que foram chamados por Deus. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade também. Amém? Sim? Verdade. Tem que ter chamada. Eu aproveito para agradecer aí a oportunidade de poder, além de revê-la, poder conversarmos este período. Realmente a minha oração de que este programa seja uma bênção na vida daqueles que estão assistindo e isso será fruto da minha oração. Eu estou aqui à disposição para quando for necessário. Transmita meu abraço à pastora Elianai, nossa saudação a todos que estão nos assistindo e um abraço para você também e aí para o nosso irmão aí que está aí na direção da programação. Obrigada, pastor Abimael Barbosa, por sua participação no programa Reconstrução Pessoal. E para você que ficou conosco até agora, muito obrigada. E não se esqueça do que disse o apóstolo Paulo, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Dê a ele a oportunidade de fazer infinitamente mais na sua vida. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.